Oi gente, eu sou Suelen Priscila, psicóloga infantil, especialista em aba e autismo, e vim aqui hoje conversar com vocês um pouquinho sobre autismo em bebês. Sinais de autismo em bebês. O que é o autismo e como, que são as características em bebês, que vocês sempre me pedem. Quem não acompanhou, corre lá no meu Insta, tem a série de estimulação em bebês, 12 vídeos, mês a mês, de cada fase do bebê. E vocês me pediram muito sobre o que é autismo, como que é isso em bebês, muitas mamães preocupadas e tem que estar atenta mesmo, a gente tem que estar alerta pelo bem do nosso bebezinho, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Vamos lá? Então, o que é o autismo? O autismo, gente, não é uma doença, não é uma síndrome, não é não é causado pela mãe, não é culpa da mãe. Vamos primeiro desmistificar algumas coisas. Não é uma criança que você vai ver e vai estar toda desorganizada, não é assim, tá? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que vai afetar, principalmente a área de linguagem, de comunicação, a área de habilidade social da criança interagir com outras crianças e a área de comportamento, da criança ter comportamentos repetitivos, estereotipados, algumas dificuldades aí em termos de comportamento. Então, são esses 3 pontos principais. O que a gente tem que pensar? O autismo é uma forma, as pessoas autistas, as crianças com autismo, têm comportamentos, vamos dizer assim, que são diferentes dos nossos comportamentos ditos normais. Mas quem disse que existe normalidade, Não existe normalidade. O que é ser normal? Eu sou normal? Minha filha é normal? O que é ser normal? A gente está dentro de uma sociedade com vários padrões, que vão qualificando, assim, normal é normal, normal é normal. Isso vai gerando um desconforto, gera preconceito, gera exclusão, gera transtornos mentais, afeta a saúde mental, porque o tempo todo a gente está em busca de padrão de normalidade. E, na verdade, hoje a gente fala em neurodiversidade. O que é essa palavrinha aqui, neurodiversidade? Nós somos neurodiversos, As pessoas são diferentes, cada uma tem o seu jeito particular, cada uma vai ter sua característica. Então, a gente parte de um princípio que não há um tipo de normalidade, a pessoa isso é normal. Para nós, especialistas na área da saúde, é claro que a gente tem o Código de Classificações de Doenças, o CID, o DSM, que vai nos nortear, para entender um pouco sobre os transtornos e as deficiências. Mas isso, em termos de sociedade, a gente tem que cada vez mais pensar em uma sociedade inclusiva, A gente tem que pensar que todos nós temos nossas características, todos nós temos nossas diferenças. E hoje eu vejo um sofrimento enorme, imenso nas famílias, nas escolas, as famílias, assim que tem um diagnóstico, que isso vai ser assunto, inclusive, de outro vídeo, o diagnóstico do filho, é um baque, emocional tão grande, e uma das maiores preocupações das mães é o preconceito da sociedade. Então, assim, eu sei que, esse vídeo não tem a intenção de mudar o pensamento das pessoas, mas de talvez um primeiro passo, uma gotinha no oceano, a gente começa a mudança a partir de nós mesmos. Então vamos pensar, o que eu posso fazer para ser mais inclusivo? Onde que eu tô levando meu filho? Quando tem alguma criança, eu estimulo essa interação, eu tô lá perto, eu explico pro meu filho o que são as diferenças. Eu explico que todo mundo é diferente. Eu explico que tá tudo certo, ter uma criança na sala dele com síndrome de Down, com deficiência auditiva, visual. É muito importante para nós, pais, explicarmos isso para os nossos filhos desde pequenininho. E as crianças não têm preconceito. Eu vejo muito isso nas escolinhas, que eu acompanho. Eu adoro ir nas escolas dos meus pacientes. E eu vejo tanto que as crianças... Eu pergunto, vocês percebem que essa criança... O que vocês acham que ele tem de diferente? As crianças não veem diferença. Uma criança com autismo... Às vezes tem um coleguinha com autismo que não fala, que grita, que tem alguns comportamentos repetitivos, mas eles não veem diferença, eles querem brincar, eles buscam, quanto mais pequenininho for. Então,
só um adentro que a gente tem que pensar nós enquanto pais, enquanto profissionais, enquanto sociedade. O que eu tô fazendo para incluir? Porque isso começa dentro da nossa casa. Primeiro ponto, dentro da minha casa. Eu falo das diferenças, eu falo do respeito, eu falo do quanto é importante a empatia, né? Eu saber me colocar no lugar do outro. Eu falo pro meu filho, né? Como que pode ser difícil, né? Essa compreensão mesmo de emocional, né? E de saber colocar no lugar do outro, de saber das dificuldades, enfim. É importante a gente discutir sobre isso. E agora, então, depois de toda essa introdução aí, principalmente hoje que cada vez mais eu tenho estudado e visto como os autistas estão se desenvolvendo, né? Graças a Deus, têm chegado nas faculdades, trabalhado. São pessoas igual todos nós. Então, por que esse preconceito? Por que todo esse alarme? É lógico que vão ter os níveis aí de autismo, né? Os níveis de suporte. Vão ter os que vão precisar de mais suporte, os que precisam de menos. Mas a gente tem que entender que eles estão aí, estão na sociedade, tá tudo certo, tá tudo bem, né? E eles querem, todo mundo quer ser tratado de forma igual, né? Sem preconceito. Cada uma tem suas características e precisam de adaptações, mas a gente quer ser visto igual, né? Isso é algo que me chamou a atenção, como eu falei no primeiro vídeo. Por que a gente quer, a gente tem que tratar o outro diferente? Porque ele tem alguma característica que é diferente da nossa, né? E isso não vai para a deficiência, não. Vendo mais perto, assim, a gente percebe isso a partir de características individuais. Então, se a pessoa, né, é mais gordinha, mais magrinha, ela tem o cabelo assim, tem o cabelo... Qualquer tipo de característica já a diferencia, já era exclusão. Pra quê? Não tem sentido. Mas isso a gente começa ensinando na nossa casa, pro nosso filho, tá bom? Então vamos lá no nosso assunto de hoje, que eu já falei bastante coisa, mas acho importante. Então vamos falar de sinal de autismo em bebês. O que acontece? Pensando aqui em causas de autismo, não existe uma causa específica. A gente sabe hoje que há fatores genéticos, mas uma causa, é culpa da mãe, é culpa do pai, é culpa de... Não há por que se ter culpa. E qualquer pessoa pode ter um filho com autismo, qualquer pessoa. Então isso já cai um pouco o preconceito, porque assim, né, eu posso ter um filho com autismo, você, qualquer pessoa pode ter. Então isso cabe a nós, né, ter esse olhar de respeito, de solidariedade, de tratamento igualitário para uma família que tenha. Não ficar olhando torto, né, quando você vê uma criança dando birra, não ficar julgando, porque não tem sentido, né? A gente tem que cuidar da gente e do nosso filho, não precisa ficar julgando os outros. Então, gente, os bebezinhos, o que acontece? Como vocês viram aí na minha série de estimulação em bebês, os bebês naturalmente, né, eles vão se desenvolvendo, o cérebro tá a mil. A gente fala que a parte de intervenção, de estimulação maior do cérebro é do 0 aos 3 aninhos, quando ocorre a primeira poda neural. Então, o cérebro tá a todo vapor. Pensa o tanto que uma criança aprende, né, de 0 até 1 ano. Né? A criança nasce, ela não sabe nada, ela não tem controle do seu corpinho, ela não consegue levantar, ela não consegue fazer nada. E ela vai aprendendo gradualmente, vai aprendendo, vai principalmente a parte motora, né? Vai ficando mais durinha, a cabecinha, vai conseguindo se movimentar mais, aí vai seguindo todo o processo, né? De ficar de bruços, levantar a cabecinha, o tummy time, que eu falo nos vídeos, e ela começa a rolar, e começa a sentar, ficar de 4, ficar em pé, até que ela ande, é todo um processo que dentro de 1 ano. O primeiro ano é o ano da nossa vida, né, que a gente mais aprende. E junto com isso vem o desenvolvimento da fala, vem o desenvolvimento, né, começa a ter o desenvolvimento emocional, psíquico. E isso tudo vai, o nosso bebezinho vai crescendo com esse tanto de habilidade que eu falo pra vocês nos nossos vídeos de estimulação. E aí o que acontece? Principalmente para as mamães de primeira viagem. A gente tem que ir observando. O que tá de diferente? Gente, primeiro ponto. O seu bebê, ele tem que estar interagindo com você. Ele tem que sentir sua falta, ele quer ficar mesmo mais perto da mãe mesmo, né? Quando ele tá mamando, ele faz um contato com você, ele tá prestando atenção aos estímulos ao redor. Então, assim, se você estimular ele, melhor ainda, com as minhas dicas lá dos vídeos.
Mas naturalmente esse bebê vai buscando, ele quer pegar, ele quer entender, ele quer, né, ele olha assim, o que é isso, o que é isso, tudo que ele vê ele quer pegar. Estamos ainda na fase oral, quer pôr na boca, onde é, né, o contato que ele tem com o mundo é pela boca, põe tudo na boca, quer ver, quer observar. E cada vez mais a gente tem que ter cuidado com ele. Mas, então vamos falar de alguns sinais de autismo em bebês, pensando que não significa que todos os bebês vão apresentar isso. E também pode ser que seu bebê tenha um desenvolvimento normal, né? E até antes dos 2 aninhos ele perca algumas habilidades. Por isso que a gente tem que estar atento. A gente tem, hoje a classificação do autismo juntou tudo em TEA, né? Em transtorno do espectro autista. Mas antigamente a gente se falava no autismo infantil, que é aquele quando a criança vai desenvolvendo as habilidades e perde. Tem muitos relatos dos pais assim. A gente não sabe se é exatamente assim, a gente não tem uma literatura muito consistente que vai me demonstrar isso, porque eu não sei até que ponto essa criança de fato estava desenvolvendo ou não. Mas o fato é que eu preciso de estar atento, porque o seu bebê pode estar ali, né, desenvolvendo, falando, aí ele começa a perder, ele começa a parar de falar, será se ele não foi estimulado, ou será se, né, a gente está começando a ver alguns sinais de autismo aí? Mas isso pode se apresentar também desde pequenininho. Então, a gente tem esses 2 tipos, né, de relatos, e pensando na parte prática, que pode ocorrer. A criança já vai apresentando, desde os primeiros meses de vida, algumas alterações de comportamento, ou ela pode ter um desenvolvimento e antes dos 2 aninhos ela tem uma regressão. Então, a gente precisa estar atento a isso, vamos analisar todos os fatores e, é claro, não hesite em procurar um profissional. Você tem que ter um bom pediatra, né, acompanhando seu filho e procurar qualquer ajuda se tiver qualquer tipo de atraso. Então, os bebês com autismo podem possuir alterações de sono, ou eles podem ficar muito quietinhos ou muito agitados. Então, vamos lá, um parêntese aqui. Gente, alteração de sono, hoje eu sou consultora de sono também, né? Todo bebê vai ter. Então, o bebê não nasce aprendendo a dormir, ele não segue o nosso ritmo de sono, inclusive na barriga da mamãe. Às vezes você tá dormindo, ele tá acordado, ele tá dormindo. Então, essa alteração de sono eu não vejo muito como algo que é possível eu diferenciar, principalmente hoje, vivenciando com a minha filha, a dificuldade que é as questões de sono e que é super normal. Os 2 primeiros anos de vida vai ter alteração de sono da criança. É claro que a gente vai buscar estruturar a rotina, bons hábitos, né, para que isso melhore. Agora, aqui a gente pode talvez entender uma alteração de sono maior, além. Mas os pais dos primeiros viagens não têm muito essa noção. O que é maior, o que não é. Porque a gente vai ter uma dificuldade no sono da criança. Agora, se for muito consistente, né, o tempo todo essa criança acorda, ela não né, muito inquieta ou tá quieta demais, não tem... tem as crianças mais apáticasinhas mesmo, que não demonstram tanto interesse pelas coisas, enfim, a gente tem que estar observando isso. Tem a questão dos hábitos alimentar, ela está presente no diagnóstico do autismo. A maioria das crianças vão apresentar, que é justamente ela seleciona por texturas, por cores, por sabor, então a gente tem que ir observando isso, apesar que também na introdução alimentar, às vezes a criança já vai ter alguma seleção, mas aí começa a ficar meio que uma obsessão, só come coisa amarela, só come coisa crocante, só come alimentos moles, molengos, molhados, então tem que estar atento a isso, tá? Muitas vezes não compartilham o foco de atenção com outra pessoa, o que a gente chama de atenção compartilhada. Ela olha para você, né? Olha para o objeto, ela troca olhares, isso é importantíssimo, que vai entrar aqui também a questão do contato visual, né? Isso é muito difundido, a maioria das crianças com autismo vão ter dificuldade no contato visual, então isso, inclusive muitas pessoas sabem, então assim, seu filho precisa ter um contato com você, com as pessoas, com os objetos, olhar para ele, olhar para você. Se não tiver tido isso, a gente, né, começa a ligar um sinalzinho de alerta. Geralmente buscam conforto em comportamentos estereotipados. O que é estereotipia? Movimentos repetitivos. Então, às vezes a criança, né, fica fazendo flap, ou fica olhando os dedinhos, ou quer ficar sempre girando. Apesar que é uma idade mesmo, que a criança vai estar pegando, explorando e quer repetição. Mas isso tudo muito de forma obsessiva. Olha um sinal aqui de alerta, ó. Vou até pôr alerta aqui, ó.
podem comportar como se fossem surdos, porque não respondem ao chamado dos pais. Então, muitos pais já me relataram isso no consultório, que o filho parece não estar ouvindo. Você chama o nome, ele não olha. Gente, sim, com 8, 9 mesinhos, o seu bebê já entende qual é o nome dele e ele vai olhar pra você. Então, se não tá olhando, alerta, tá? Você tem que chamar ou falar neném, bebê, o nome dele, ele tem que olhar pra você, ou ele tem que rir, ou ele tem que saber que tá falando com ele. Muitos pais acham que a criança é surda porque ela não olha, então não é porque é surdo, e a gente faz todos os testes auditivos, né? Mas é porque essa criança vai estar... Clarinha gritou aqui ao fundo, vocês ouviram? Porque ela não está interessada em olhar, porque ela não quer olhar, né? Que é uma das coisas do autismo, ela não tem esse interesse de compartilhar atenção com o outro, então ela não olha. Então isso é um sinal. Geralmente não apresenta um movimento antecipatório, então você faz assim, para pegar no colinho da criança, ela não faz o bracinho. Ela não se importa, ela fica lá quietinha, ela não tem muito interesse de estar no seu colo. Às vezes ela vai preferir ficar no berço do que no colo ou no chão, apesar que tem a fase que a criança quer ficar no chão, mas ela quer colo, né? Quando ela sente em perigo, ela sente cansada, ela tá com fome, ela vai até o pai para ter colo. Isso eu tô falando de bebezinhos, até 1 aninho, a criança já tem esse interesse. Então, se o seu bebê não tem esse interesse, não te busca para você pegá-lo, é um sinal de alerta. Pode ter aversão a contato físico, a criança evita, né? O bebê evita ter relacionamento com pessoas e situações desde o início de vida, então ele não quer muito ficar no colo, né? E ter esse contato, abraço, beijo. Tem alguns que adoram, tá? Beijo, abraço, e são autistas. Não tá relacionado, mas pode ser um dos fatores. Por isso que é bem difícil, eu sou muito cuidadosa, porque a gente tá tendo um número crescente de diagnóstico de autismo e tem que ter um cuidado com isso. Não é porque fez isso e é autista, não. Tem todo um critério diagnóstico que você tem que ir, né? Num psicólogo especialista, o fono, vai no neuropediatra para juntar e fechar um diagnóstico. Esse vídeo não tem o intuito de fechar diagnóstico. Esse vídeo é informativo com o objetivo de te fazer entender sobre o desenvolvimento e estar em alerta. Porque a primeira pessoa que vai perceber que o filho tem alguma coisa é o pai, né? Tendem a olhar de forma atípica. Então, sabe aquele olhar assim, aquele olhar que a criança olha assim, ela não tá olhando para você, ela tá olhando para um ponto fixo, tá meio assim, perdida. Pode ter esse comportamento visual, né? Como eu já falei, não se comunicam com o olhar, às vezes não aconchega no colo da mãe, né? Que tá mais solta. Podem não ter a reação de surpresa na brincadeira do achou, que as crianças amam. Então, assim, 6 mesinhos, 7 mesinhos, a criança já escondeu, achou! Escondeu, achou! A criança já adora, ela ri, ela interage, ela fica assim, nossa, o que vai acontecer? Ela ainda não sabe também que é possível você estar atrás. Ela acha que você sumiu e depois você aparece. Então, isso é uma brincadeira que todo mundo faz, né? A maioria das pessoas fazem. E que essa criança não vai ter muita surpresa. Então, é um sinal. E pode possuir dificuldade de brincar de faz de conta, né? Você pega alguma coisa, né? E finge, olha, o peixinho tá nadando, vai dar um beijo. Você começa a brincar com a criança e ela não entende muito, ou não quer, ou começa a usar o brinquedo com outra função, porque o bebezinho já começa, ó, a adular, a dar beijo, abraço. Ele te imita. O bebê, desde pequenininho, já começa a imitação. 10 mesinhos, 11, 1 aninho, já tá imitando. Você bate palminha, ele bate palminha, faz assim, ele faz. Outra coisa, começa a repetir os sons. Não é pra estar falando coisa demais com 1 ano, não, mas já tá falando alguns sons, pelo menos balbuciando. E alguns bebês já vai estar falando mamã, papá, bebê. Então, pode acontecer isso também, né? Esse desenvolvimento da fala. Então, resumindo, o que é o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta 3 áreas específicas, que é a comunicação da criança, a interação social e o comportamento. O autismo em bebês, ele pode apresentar, né, desde pequenininho, desde bebezinho mesmo, 6, 7 meses, a gente já começa a perceber que há algumas diferenças, mas a gente precisa de um profissional capacitado para não diagnosticar mesmo, né, mas para estar atento a esses sinais e já iniciar a estimulação, que é a intervenção precoce. É o que importa. As principais características de alteração nesse bebê serão
não fazer contato visual, não ter atenção compartilhada, fazer movimentos repetitivos, não brincar de show, né? Dificuldade em brincar de faz de conta, dificuldade em fazer os movimentos antecipatórios, dificuldade nas imitações, em interagir, em olhar, em estar atento aos estímulos, tá bom? Então, eu espero que esses vídeos tenham te ajudado. Envia esse vídeo para outras mamães, é muito importante a utilidade pública esse vídeo aqui, a gente saber, né, quais são esses sinais e a importância de... Uma coisa super importante aqui é a gente estar atento independente de qualquer coisa, quanto mais cedo eu estimular meu filho, melhor. Ele vai ter um bom prognóstico, mesmo que ele tenha um diagnóstico, ele vai ter um bom desenvolvimento com a intervenção precoce. Então esse vídeo, né, isso salva vidas, informação salva vidas, então vamos compartilhar, né? Quem ainda não me segue lá no Insta, me segue lá no Instagram, suelenpriscila.psicóloga, Facebook, né, Suelen Priscila. E aqui no YouTube, ative aqui o sininho, né, as notificações e, é claro, né, se inscreva aqui no canal, que vai ter muita coisa boa pra vocês. E podem mandar sugestões de temas à vontade. Beijo, beijo, tchau, tchau.